O projeto de hoje é o Fusotal. Basicamente, a ideia desse projeto é ser um app chain, e a gente vai falar o que são os app chains, que não são dApps, não pode confundir app chain com dApp. App chain é aquele app, né, app, e chain de blockchain, enfim, cadeia, né, cadeia em inglês. Então, app chain, né. E tem os dApps, que são os Decentralized Applications. A gente vai explicar a diferença entre eles e por que isso é importante. O projeto de hoje é a Fusotal, é só a Fusotal, a pool vai ser só da Fusotal, mas para a gente entender a Fusotal, a gente vai ter que entender outros dois projetos, que é a NEAR Protocol e a Octopus Protocol. Então vamos começar. Vamos ter que começar pela NEAR, né? Para poder falar de Fusotal. Então, basicamente, o problema é que quando eu começar a falar da NEAR, eu vou ter que entrar em outros pequenos conceitos. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, senão a live vai ficar muito densa, porque são 3 projetos novos que fazem coisas, assim, novas. Então eu vou acabar tendo que falar. A NEAR, ela é uma nova blockchain que está aparecendo, certo? Blockchains novas aparecem a todo momento, construindo ecossistemas próprios, certo? A ideia da NEAR é ser uma nova blockchain que vai integrar uma série de tecnologias para simplesmente fazer... Ela tem, nesse sentido, quase a mesma proposta que outras blockchains que têm um grande poder de escalabilidade, interoperabilidade e eficiência, né, no sentido de transações por segundo. Porque a ideia da NEAR é processar até 100 mil transações por segundo, que é uma espécie de topo em termos de tecnologia que a gente tem agora, né? Como isso acontece? 2 coisas que eu quero falar de importante a respeito da NEAR. E, enfim, parachains são uma solução de escalabilidade de Layer 0. E a gente também vai ter soluções de escalabilidade de Layer 1 e de Layer 2. O que seriam soluções de escalabilidade de Layer 1? É quando a blockchain principal vai ter algum tipo de atualização que permite que vamos dizer assim, que a melhora dela seja feita na própria blockchain principal, sem o uso de sidechains ou de parachains, né? Então, no momento, nessa nova onda de inovação de DeFi, o que está sendo o principal mecanismo de escalabilidade a ser implementado nas blockchains está sendo o sharding. Na blockchain Ethereum, por exemplo, todos os validadores fazem o download do ledger inteiro da blockchain e todos eles trabalham em conjunto para validar o mesmo bloco de transação, certo? É por isso que na rede Ethereum a gente tem um número tão baixo de transações e é por isso que o fee é muito alto. Nas redes que estão introduzindo o sharding, cada validador ele é designado para uma parte da blockchain, certo? E aí ele vai se encarregar das funções limitadas a essa parte da blockchain. Então a validação ela vai ocorrer em vários blocos paralelos e isso aumenta muito a velocidade de processamento da blockchain e das transações, entendeu? Valendo lembrar que isso só é possível, pelo menos no momento, só é possível em redes que são Proof of Stake. E era aí a segunda coisa que eu queria falar, bastante importante a respeito da NEAR. Ela é uma rede, ela é uma blockchain com o Delegated Proof of Stake, né? O DPoS, né? Que é a mesma rede da Binance Chain, sem ser a Binance Smart Chain, é a Binance Chain, né? Que é uma rede paralela da Binance. O que acontece? No Delegated Proof of Stake, ele é similar ao Proof of Stake no sentido de que os validadores são as pessoas que fazem o staking, mas elas também recebem um voto delegado a elas um voto por outros stakers que não estão interessados em fazer a validação, mas querem votar num noder para ser um validador e dividir com esse noder as recompensas pela atividade de validação. Que essas recompensas basicamente são as taxas da rede, né? O fee da rede, certo?
Então eu estava falando da Near, né? A Near é uma nova blockchain, ela vai ter a implementação do sharding, ela vai ter essa implementação, essa tecnologia responsável pela implementação do sharding é a chamada Nightshade, caso vocês queiram conferir. E vai ter também... uma coisa que eu gostaria de falar que é importante também. Blockchains que são esse mecanismo de consenso que é o Delegated Proof of Stake, ele tem um determinado fator de centralização, tá? Vamos sempre prestar atenção no trilema das blockchains: centralização, escalabilidade, eficiência. Ainda não conseguiram resolver esse trilema. Então, no caso da NIR, ela é super escalável, ela é super eficiente, mas ela não é tão descentralizada como uma BSC, como uma Ethereum, como a Avalanche. E por fim, última coisa que eu gostaria de comentar da NIR é a Aurora, né? É uma outra tecnologia que vai fazer a compatibilidade da NIR, da rede NIR, com a Ethereum Virtual Machine, né? A EVM. Que é basicamente a Aurora. Aí sim, a Aurora ela é praticamente como uma solução de Layer 2 que permite a implementação de contratos, a compatibilidade entre contratos inteligentes projetados para a rede Ethereum e a própria rede NIR Protocol, através de uma blockchain intermediária que vai ser a Rainbow Bridge. Então a NIR Protocol ela vai ter a compatibilidade com a EVM e com todos os dApps baseados na EVM. Certo? Então aí fica um breve resumo do que é a NIR. E eu preciso falar a respeito da Octopus agora, para vocês entenderem mais ou menos como que a NIR permite a implementação de um projeto tão ambicioso como é o Fusotal, que é basicamente um projeto que vai inserir um livro de ofertas numa DEX da NIR, né? O que é um livro de ofertas? Antes da gente começar a falar da Octopus. Um livro de ofertas é essa janela aqui, ó, tá vendo? É isso aqui, tá vendo? É isso aqui, tá vendo? Aqui são as ofertas de venda e aqui são as ofertas de compra. Então aqui a gente vai ter o preço, certo? A quantidade e o total, que é o volume total em dólares de ofertas, de quantos dólares estão sendo ofertados nessas faixas de preço, certo? E aqui é a mesma coisa, só que de compra. Aqui é de venda e aqui é de compra. Então, basicamente, qual é a grande questão do livro de ofertas, né? Quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai negociar uma moeda, ou mesmo no mercado centralizado, você vai negociar uma ação, um papel, um ativo, você pode negociar a mercado, que é você comprando no preço corrente, ou você coloca uma ordem limite. A ordem limite é uma ordem que vai ser efetivada se o preço chegar nessa ordem. Eu, particularmente, quase não uso ordem a mercado. Eu não gosto para muita coisa eu não gosto de dar ordem a mercado. Eu prefiro ordem limite. Por exemplo, a DOT, eu falei que eu estou enchendo o bolso de DOT, eu estou comprando usando uma série de indicadores técnicos para saber onde que eu quero entrar. Porque o grande investidor não faz isso, mas eu não sou grande, não sou milionário, então eu preciso ter uma certa precisão dentro daquilo que eu estou fazendo. Então, para mim é importante, a ordem limite para mim é extremamente importante para que eu possa traçar estratégias. E isso vale para todos vocês que são pessoas normais como eu, né? No momento, aqui na Binance, a Binance, o site da Binance, ela é uma CEX, né? Ela é uma CEX, uma corretora, uma Centralized Exchange, uma corretora centralizada. Ela tem um servidor centralizado. Ela se apropria momentaneamente da soberania das nossas contas para processar dentro das nossas contas as ordens que a gente executa. Mas como a gente vai passar isso para um ambiente descentralizado em que a gente não vai ter um intermediário realizando essa operação e a gente não vai ceder para ninguém o controle da nossa conta na hora de ter uma ordem executada, certo? Como é que isso vai acontecer? Então, antes de eu responder isso, vamos falar rapidinho da Octopus Network. Vou falar bem rapidinho, não tem necessidade de demorar muito nela, mas é porque é a partir dela que a gente vai entender a diferença entre o que é um dApp e um AppChain, né? Um application blockchain, né? Application Specific Blockchain, né? Vamos lá. A Octopus ela é uma rede multi-chain para facilitar o desenvolvimento de apps chains, né? O que são
O que são os dApps? Os dApps a gente já conhece, né? São aplicativos que são desenvolvidos dentro de blockchains, utilizando contratos inteligentes, para que a gente possa ter a nossa interação, o intermédio da nossa interação entre nós, entre os usuários da blockchain, né, entre si e também com a própria blockchain. Os dApps, basicamente, eles adicionam uma camada de complexidade nessa interação. É a partir dos dApps que a gente vai criar crypto wallets, a gente vai criar DEXs e outros protocolos de DeFi que vão gerar casos de uso para os tokens e principalmente para o DeFi e para o criptoverso, certo? Só que esses dApps, eles têm, como eu disse, eles são baseados em contratos inteligentes. Então, eles são essencialmente determinísticos. Eles só fazem um conjunto limitado de funções e eles vão manter esse mesmo conjunto de funções e de regras. Eles vão seguir essas regras independentemente da proporção que a blockchain estiver operando. Dentro da lógica da criação de Application Specific Blockchains, a gente estaria criando blockchains voltadas para determinadas aplicações sem o uso de contratos inteligentes, ou seja, sem essa questão da imutabilidade e do determinismo de um contrato inteligente. Ou seja, são aplicativos que, de acordo com as decisões tomadas pela sua própria DAO ou pela sua comunidade, né, essencialmente os holders do token de governança, esses protocolos que são app chains, eles vão estar sempre se modificando para se adequarem ao contexto da sua blockchain, ao invés de estar sempre fazendo aquilo que é determinado por um contrato inteligente. E aí entra a Octopus. A Octopus, basicamente, ela libera uma série de ferramentas que vai permitir que desenvolvedores possam fazer com mais facilidade app chains e vamos dizer assim, prever mais ou menos de que forma esses app chains vão se comportar em relação a outras blockchains, né? E basicamente esses app chains, eles, como são blockchains próprias voltadas para uma finalidade específica, eles vão ter o seu próprio modelo econômico. E assim, quando a gente está falando de modelo econômico de uma blockchain, a gente invariavelmente também vai estar falando do modelo de segurança dessa blockchain. Então, se a gente está dizendo que os app chains eles vão ter o seu próprio modelo econômico, a gente está dizendo também que eles vão ter o seu próprio modelo de segurança, ao invés de compartilhar de um grande modelo de consenso, né, mecanismo de consenso, como é no caso da Polkadot ou até também no caso da Cosmos, né? Só para dizer, o Octopus é um protocolo que também, por si só, tem o seu próprio mecanismo de consenso e também vai ser o Delegated Proof of Stake, tá? Similar ao NEAR. Então, através da Octopus, desenvolvedores conseguem criar app chains para a NEAR, certo? E incrementar o ecossistema da NEAR com novas funcionalidades que vão ter uma taxa de atualização com o tempo que vai seguir aquilo que for decidido dentro da própria comunidade. Bom, entrando aqui a respeito da Fusotal, a Fusotal essencialmente ela é um app chain feito para NEAR. E o que a Fusotal faz é usar ela atua como um mecanismo de escalabilidade para permitir que ordens possam ser implementadas no livro de ofertas, mas fora da rede, entendeu? Quando as pessoas vão botar uma ordem limite, elas vão estar botando essa ordem limite num off-chain, num servidor centralizado que vai ser processado por validadores da rede e só depois que a ordem realmente for encaixada. Por que acontece? Vamos lá. Quando você dá uma ordem de venda e ela é executada, significa que alguém comprou. E para essa pessoa comprar, algum mecanismo precisou casar a sua ordem de venda com a ordem de compra dessa pessoa que comprou de você. Quando você vai fazer essa operação através da Fusotal, esse matching, né, esse encaixe das duas ordens, ele vai ser feito por validadores fora da rede, num servidor centralizado. Mas depois que a ordem for combinada, quando tiver o matching, a validação da ordem é feita na rede, de acordo com o mecanismo de consenso da rede. Então você vai ter 3 níveis de participação na Fusotal. Você vai ter
o nível do matching, que é o que vai juntar as ordens, o nível da validação, que é onde os validadores vão botar essa ordem no registro, ou seja, a ordem entra para o ledger da blockchain, e a participação do trading, porque quem tradar nas DEXs da NIR, nas DEXs que tiverem a tecnologia da Fusotal, vão receber determinadas recompensas no TAO, que é o TAO, né? O token de utilidade, Utility Token e Governance Token da Fusotal. Porque a Fusotal, ela essencialmente também é uma DAO. Tem isso também. Uma última coisa que eu queria dizer... Não, na verdade não é uma última coisa não, pessoal. Tem bastante coisa ainda. Bom, a Fusotal, ela é uma plataforma open source e a tecnologia de matching das ordens e livro de ofertas vai ser o FXDX, né? FXDX. O que mais? E de resto é um protocolo de DeFi que vai contar com staking. O mecanismo de consenso de cada modo de participar é diferente, tá bom, pessoal? Os validadores vão ser do Proof of Stake, o pessoal que vai fazer o matching é do como é que é? Proof of Trading. E os... Não, desculpa. Os validadores é o Proof of Validation, que é os que vão fazer o matching das ordens, tá? E aí tem o pessoal que valida as ordens dentro da rede. Esses são os validadores do Proof of Stake, tá? E aí os traders, eles recebem um token de recompensa por ter feito um trading, e esse token, ele por si só, ele conta como se fosse um Proof of Trading. Deixando meus comentários aqui, tanto a NIR, quanto a Octopus, quanto a Fusotal são tecnologias voltadas para a implementação da Web 3.0. Uma coisa que eu gostaria de deixar até gravado para a posterioridade a respeito da Web 3.0 é que se o criptoverso, se as criptomoedas, se o DeFi começou como iniciativas voltadas para a descentralização de recursos e transações financeiras, ela está se transformando na própria forma do que vai ser a internet como um todo nos próximos anos, entendeu? Então antes começou como um nicho de operações financeiras descentralizadas, mas está se tornando a linha de frente da inovação, de tecnologias de inovação que vão definir aquilo que vai ser a internet ao longo desses anos aí, dessa próxima década. Então, quando a gente está falando de Web 3.0, a gente não está falando só de criptoverso. A gente está falando do que vai ser a internet num ambiente descentralizado. E essas tecnologias aí, elas já são as primeiras iniciativas que estão trabalhando nesse sentido. Claro que podem aparecer outras blockchains que vão poder eventualmente implementar essa tecnologia. Como nós estamos falando da rede NIR, a Fusotal ela é uma iniciativa da rede NIR, dessa blockchain específica que está desenvolvendo o seu próprio ecossistema. Então, na rede NIR, ela a princípio vai ser exclusiva. A rede NIR vai ter diversas DEXs e todas essas DEXs a princípio vão ter o suporte da tecnologia de livro de oferta da Fusotal, que é a FXDX, certo? Então, assim, é o que dá pra gente dizer. Mas é claro que outras redes vão buscar implementar suas próprias tecnologias nesse sentido, porque eu acredito que é algo que, se funcionar mesmo, vai gerar uma corrida para ser implementado em outras redes, entendeu? Eu penso muito, por exemplo, como que isso vai casar com o update do Ethereum para o Ethereum 2.0, já utilizando completamente o Proof of Stake, né? Eu acho que está vindo até em boa hora, inclusive, como é que fala? A chegada dessa tecnologia e o update, né? Tá sendo um timing interessante, né? Eu acho que a gente vai ver uma nova explosão aí do DeFi quando terminar o update da rede Ethereum, para ser bastante sincero. E eu acho que isso vai ser muito interessante de ver acontecendo ao mesmo tempo em que essas iniciativas surgem para a Web 3.0. Vai ser bem bacana e a gente pode ver isso aí ao longo desse ano ou de repente para o ano que vem, mas quando acontecer vai ser bonito de ver.